E o meu convidado de hoje no Manos Radio Show, bruxo, grande amigo, Dr. Eduardo Martins, médico dermatologista, né, dedicado à saúde e ao transplante capilar. Doutor, nossa última entrevista de 2025, é isso? Nosso último compromisso do ano, então, maninho. Boa tarde a todos. É o nosso, não o seu último compromisso do ano. Tem mais ainda, não? Claro, não acabou o ano ainda. Não, último compromisso nosso. Tá, nosso. Você atende até quando esse ano? Vai até aqui? Até dia 19, pra ser bem exato. Eu considero dia 20, né? Dia 20 é sábado, a gente sabe até o dia, né? Dia 19 é sexta-feira e essa semana vai ser violenta. Essa semana do dia 19 é cirurgia direto, um dia lotado de consultório, não tem mais vaga. Então, é pra gente fechar o ano, bater a meta, descansar uns 20 dias, porque a gente volta só dia 11. Tá, vem cá, eu vi recentemente você colocou algumas fotos ali, você em congressos, né? Sim. Você não para nunca, não tem como parar, né? Médico não consegue parar, né, Eduardo? Não consegue parar, principalmente, mano, se for interessado em buscar conhecimento, inovação, novidades, né? E tá sempre atualizado. Então, esse fim de semana eu tava em São Paulo por 2 eventos no mesmo fim de semana, inclusive. Eu tive que me dividir entre São Paulo e Alphaville, ficava indo e voltando. Desde sexta-feira de manhã até domingo à noite, literalmente indo e voltando, fazendo São Paulo, Alphaville, que Alphaville fica ali em Barueri, né? Pra quem não sabe, tá? Então aquele ida e volta ali, por causa que eu tava com 2 eventos. Um deles é relacionado à mentoria, tá? Que eu tô também trabalhando com mentoria. Quando a gente tem algo bom para compartilhar, a gente também tem que ensinar, né? Então, um deles relacionado a isso. E o outro, uma pós-graduação que eu tô fazendo lá no Hospital Albert Einstein, tá? É sobre tricologia, que é o estudo do cabelo. E o Albert Einstein tem várias pós-graduações em diversas áreas médicas, né? Só que a do estudo do cabelo, a tricologia, é a primeira turma. E eu fiquei muito contente nesse módulo, inclusive, que a gente conversou lá bastante com os preceptores, que tiveram 109 aplicações para tentar se inscrever nessa pós-graduação, né? E 40 currículos foram selecionados. É seleção ainda. Claro, selecionado. Ou seja, não é quem paga, não adianta só pagar. Não, tem que ter um currículo, tem que passar por uma seleção, né? Nós somos selecionados, então a gente está participando dessa primeira pós-graduação em tricologia, que é a saúde capilar, lá no Hospital Albert Einstein, que é um complexo absurdo, cara, é um negócio lindo. Todo lugar mundo fala que é alucinante. Fantástico. É muito interessante que a gente entra lá no Einstein e a gente fica deslumbrado, né? Daí a gente fica pensando, poxa, é porque sou eu, é porque eu vim lá de Criciúma e tudo mais. Cara, não é. Até os professores que moram em São Paulo, os preceptores, todo mundo, quando entra lá naquela estrutura, fica maravilhado. É um lugar muito top. É um dos maiores hospitais do mundo, né? Sim. E referência, sim. Referência em saúde de qualidade, né? Então, essa pós, o que você vai estudar? Então, o que ela te traz de novo? Muito bom. Então, mano, eu sou dermatologista, né? E o médico dermatologista, ele é especialista em pele, cabelo e unhas. Você sabe, né, que de uns anos pra cá eu tenho me especializado na saúde capilar, na dermatologia capilar / tricologia, que é a mesma coisa, certo? Então a tricologia é uma área da dermatologia que estuda cabelos, perfeito? E como eu acabei de falar, essa pós-graduação no Hospital Albert Einstein é somente sobre saúde capilar. Ela não é sobre transplante capilar, ela é sobre saúde capilar, exato, sobre mais a parte clínica. Vai ter parte cirúrgica também, tá? Que inclusive, como eu sou um dos únicos cirurgiões capilares da turma, tem mais também, mas praticamente um dos únicos, sempre tem o lugar de voz lá. Quando o assunto é transplante capilar, né? Eu mesmo sendo aluno, a gente compartilha conhecimento junto. Na verdade, a gente tá nessa pós, né, mano? É uma pós para médicos especialistas já com alguma experiência. Então, qual que é o objetivo? Know-how, networking, novidades, entendeu? Esse cara refinar literalmente o nosso conhecimento. E quando você está entre pares que falam a mesma língua, tudo muda, né, Edu? Isso. Tudo muda, cara. Você vai trocar conhecimento com o cara. É muito diferente. Todos evoluem, né? É muito diferente. E outra, né? Você não vai a São Paulo porque você vai perder tempo, você não vai brincar. Claro, não. Ninguém vai pra brincar. Não. Pra ter ideia, cara, foi tão corrido, a minha esposa tava junto, a gente foi em um jantar lá em Alphaville na sexta, sábado saímos pra jantar novamente no shopping, né? E domingo eu não consegui jantar com ela. Ou seja, eu não tava lá a passeio, literalmente, cara. Eu tava literalmente a trabalho, né? Ou seja, é isso, né, mano? A gente pode trazer aqui pra Criciúma o que tem de mais inovador, tecnologia, conhecimento, networking, faz muita diferença, cara. A gente tá tendo aula com os preceptores das melhores residências de dermatologia do país, cara que já morou 2, 3 anos fora do país, entendeu? Se dando aula lá e a gente tudo com o celular dos caras, entendeu? Então, cara, é show de bola. Mas a gente só, poder desfrutar desse network, desse momento de conhecimento. Você falou dessa parte dos professores e do pessoal tá fora. O cabelo muda pelo padrão cultural, por exemplo. O cabelo do europeu é diferente do nosso cabelo. O fio em si, ou ele é a mesma coisa?
Não vou dizer só, bom, pode considerar até dos que moram aqui em Santa Catarina, porque são descendentes, né? Tá. Então a gente tem, vamos falar da nossa região então, porque na nossa região tem negros, tem asiáticos, tem alemães, tem italianos, tem poloneses, certo? Portugueses, né? E muitas vezes, sim, o tipo de cabelo de pessoa ele muda conforme a etnia. Certo? A gente já sabe, né? Que quem tem a pele negra vai ter o cabelo afro, isso é evidente, é bem diferente, né? A gente sabe que às vezes o asiático tem o cabelo extremamente liso. Bem fininho, bem, né? Bem exato, fininho, né? Mas bem escorrido mesmo. Que às vezes você vê aquele, o grande mestre com aquela barba bem lisinha. Exato, porque ele é asiático. Cara, bem lisinho, certo? Cara. O alemão, às vezes, cara, quem tem aquela pessoa de pele mais branca, assim, que a gente brinca, assim, ou alemão, ou italiano, aquele paciente com fototipo bem claro. O que é o fototipo? É a cor de pele, bem claro, olho claro, pele clara. Às vezes tem o cabelo bem fininho. Então depende, sim, tá? De cada etnia, de cada lugar, mas a gente pode trazer para cá, porque aqui em Santa Catarina nós temos todas as etnias, né? A gente tem tudo misturado. Tem tudo aqui, exato. Né, mas cabelos diferentes requerem tratamentos diferentes. Isso é inevitável. De uma maneira geral, né? Mas existe um padrão, é claro, né? Um padrão meio... existe um padrão mais relacionado ao cabelo masculino e feminino. Certo? Se bem que estratifica assim. Isso, aí, primeiramente, masculino e feminino, que já é diferente. Segundo, masculino, que é o que eu... Tem uma boa quantidade de pacientes femininas? Tem, mas a maioria é masculina. Aí a gente vai ainda selecionar, né? Oleoso, seco, com dermatite seborreica, com algum outro problema capilar. Ou seja, o dermatologista é o médico especialista em cabelo. Então, um dermatologista cirurgião capilar, que é o nosso caso, a gente faz o transplante capilar e é muito importante o médico ser dermatologista, porque ele entende da clínica do cabelo. Tanto que eu estou fazendo uma pós-graduação a mais para isso, certo? É uma pós-graduação que não é cirúrgica, ela é clínica. Pra gente ter mais conhecimento ainda de saúde capilar, porque quanto mais conhecimento, melhor, né? Doutor, e o cabelo ruivo tem algo específico? Porque a gente sabe que é uma quantidade muito pequena da população mundial. É um cabelo diferente ou não? Não, cara, é um fototipo baixo. Né? O ruivo, geralmente, ele é um loiro, quase, né? A mesma... exato, é um fototipo 2, se ele tiver um olho claro, tá? O fototipo é o tom de pele, tá? É uma linguagem que a gente usa na dermatologia, vai de 1 a 6. Né? O paciente 6 é aquele africano bem escuro, e o paciente 1 é o albino, aquele com a sobrancelha e o cílio branco. Certo? Então a maioria dos pacientes, das pessoas, né? Aqui na nossa região, mano, é um fototipo 3, como o meu e o teu. Tá. Nós somos o 3. Beleza. Certo? O cara mais moreninho assim é 4, negro 5, 6. Tá. Certo? E aquele galego tradicional que a gente tem aqui, aquela galega, né? É o fototipo 2. O polaco, né? É o polaco, o galego, o alemão, o italiano, que a gente brinca, né? É o fototipo 2, é a pessoa com pele clara e o olho mais claro. Então o ruivo, se ele tiver olho claro, ele vai se encaixar no fototipo 2. Tá, mano, o cabelo tem a ver com a pele? Diretamente uma coisa tá ligada com a outra? Cara, sim, né? Mas tudo bem, tem pacientes com fototipo 3, porque o mano e suas perguntas, mas vamos explicar. Você me confunde, cara. Mano, vamos lá. Tem pacientes com a pele super branca, tá? Bem branco, mais branco que a gente, muito branco, quase que nem a minha camisa, mas ele não tem olho claro, ele não é louro, ele tem o cabelo castanho, certo? Então não é porque ele tem a pele bem branquela que ele tem que ter se tiver o cabelo olho claro, castanho. Não. Se tiver o olho claro, geralmente ele tem a pele mais clara, né? Tudo bem, existem pessoas com pele negra com olho verde, que fica top, inclusive, né? Existem variações, né, mano? Mas o normal a pessoa que tem o cabelo bem claro, ela tem a pele bem clara também. É difícil tu encontrar aliás, tu não encontra, né? Um fototipo 4 que é mais moreno do que eu e tu, certo? Loiro. Não. Né? O loiro, seja homem ou seja mulher, ele é um fototipo 2, certo? 2, 3, até de 2 para 3. E quando ele tem o olho claro, a pele clara, o cabelo claro, ele é um 2. Aí é o conjunto da obra. Isso é tom de pele, mano. Tá? Isso é, doutor, por isso que a dermatologia é fascinante, porque a gente estuda tudo isso. Ô doutor, você falou que tem algumas cirurgias ainda até o final do ano, mas o verão tá aí. O verão não promete ser muito quente. Estão falando que não é um verão muito quente, mas exige cuidado, principalmente depois de uma cirurgia. Sim. O cara não vai pra praia sair igual um louco aí no verão, né? Não vai, mano, mas eu tento desmistificar dessa forma. O paciente que faz um transplante capilar no verão, ele pode fazer no verão, inclusive ele deve, se for bom para encaixar na agenda dele, certo? Por quê? Se o paciente não tem cabelo, ele vai fazer um transplante capilar porque não tem cabelo, certo? Se ele já tem falta de cabelo, se ele for pro sol sem uma proteção física, entenda-se um boné, o que vai acontecer? Vai queimar a cabeça.
Se ele fizer um transplante capilar, 72 horas depois eu tô liberando o boné. Então ele vai botar o bonezinho um pouquinho mais frouxo e vai seguir as atividades dele. Tá, mano? Passa alguns dias ali, ele vai já poder mais pra frente tomar um banho de piscina, tomar um banho de mar, a gente vai dar todas essas orientações, correto? Então eu explico de maneira muito simples. 72 horas tu vai botar um boné, querido. Então se tu for pra praia, tu faz de boné. Como se você não tivesse feito a cirurgia. Tá, entendi. Tá, mas se ele queimar essa cabeça, pode destruir o transplante ou não? Claro que sim. Ah, é? Queimou? Ele fez uma cirurgia capilar. Ele pode acabar com tudo ali? Ele pode fazer uma inflamação, fazer uma infecção, fazer foliculites, que é uma inflamação mais grave, certo? Às vezes pode tratar essa inflamação, ela fica recorrente, ela fica retornando, pode acontecer. Porque tá aberto ali, quer dizer, tá ainda curando, né? Ainda tá curando, ainda tá cicatrizando. Tá. Aí tu imagina tu tomar uma queimadura solar em cima de uma pele operada. E o couro cabeludo é operado inteiro, né? Porque a parte de trás tira o cabelo, a parte de cima coloca o cabelo. Então toda a cabeça é mexida. Quando a gente não tira a barba. Ou seja, é uma cirurgia minimamente invasiva. Sim. É meio centímetro na pele que entra. Tá. Porém, é numa área grande, em todo o couro cabeludo. Então, sim, tem que haver uma orientação de proteção solar, tem que haver cuidados, você tem que cuidar e tem que obedecer o médico, é o que eu digo. O nosso paciente, mano, a gente pega na mão e ensina a fazer certinho, tá? Por isso que ele não erra. Ô, doutor, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta pra você, me veio agora. Pacientes diabéticos podem fazer um transplante capilar? Porque a cicatrização é mais problemática, você tem cuidados diferentes. Uhum, muito bom, muito boa pergunta, mano. Pode, se a diabetes estiver compensada. O que é isso? Controlada. Então, o paciente diabético tem que tomar remédio. Se ele estiver tomando a hemoglobina glicada dele, que é um exame que a gente vê como é que está o diabetes de longo prazo, se estiver dentro de níveis bons, né? Às vezes, se é um diabético que usa insulina, que passa um pouco mais de trabalho para controlar, eu mando no endocrinologista. Aí o endócrino avalia e me dá a liberação da cirurgia. Certo? E depois ainda vai no anestesista para ter as orientações do anestesista, inclusive. Vai fazer eletrocardiograma, tudo. Perfeito? Porém, em linhas gerais, cara, a diabetes estando bem controlada é que nem a pressão. O paciente com pressão alta pode fazer cirurgia, claro que sim. Ele vai tomar um medicamento, o cardiologista dele vai liberar para cirurgia, vai passar no anestesista depois. Ou seja, toda a segurança sempre. Certo? Agora, cara, chega um paciente com uma diabetes super descompensada, ele deveria tomar insulina, não tá tomando. Entendeu? Se eu vou pedir os exames, já vai estar tudo alterado. É evidente que nós não vamos operar esse paciente. Não tem certo? Como, não tem como. Exato. Mas isso não acontece, tá, mano? Porque os pacientes, ele já tá vindo pela estética. Né? E esse paciente, ele já tem um cuidado com ele. É muito difícil o paciente que vem consultar conosco ter uma doença crônica e não estar tratando. Ô, doutor, agora essa pergunta me levou para outra. Eu sei que quando você vai fazer algumas cirurgias, a análise dos dentes é importante, porque se você tiver alguma cárie, alguma inflamação, algum tratamento, você não pode fazer. No seu caso, isso também influencia? Sim, porque o paciente pode estar com uma infecção, né? É a mesma coisa a gente for operar um paciente com amidalite. Tá com infecção na garganta. Eu não vou fazer uma cirurgia com um paciente com uma infecção ativa, mesmo que seja em outro local. Né, o paciente está com uma apendicite, claro que ele vai fazer cirurgia de apendicite, mas você está entendendo? Ele está doente. O cara tá ali, né? Está com uma amidalite, está com um outro tipo de inflamação, está com uma infecção no dente, por exemplo, que foi o que você falou. Ele vai fazer o quê? Ele vai resolver primeiro a inflamação, ele vai primeiro tratar o problema clínico para depois cuidar da estética. Então, doutor, então ele precisa resolver a infecção dele primeiro, antes de poder se submeter a um transplante capilar. Eu sei que algumas cirurgias também tem muitos medicamentos que você tem que parar de tomar, né? 24, 40, depende da cirurgia, né? Alguns medicamentos você não pode estar tomando. No caso do transplante capilar também? Geralmente, mano, os medicamentos que são suspensos são medicamentos de afinar o sangue. Tá? Tem pacientes que tomam, né? Devido a trombose, já teve algum tipo que já teve trombose na vida, ou já teve um AVC, sabe? Ou o cardiologista dá um antiagregante, que é os AS, né? Por causa que o paciente tem algum problema de obstrução, alguma coisa, ou seja, ele toma, e existe sim alguns medicamentos que a gente suspende 3 dias antes da cirurgia, geralmente, também com liberação do cardiologista ou do médico prescritor. Não é você certo? que escolhe, não, né, mano, não. Eu sou cirurgião capilar, mano. Você não vai ficar. Modéstia à parte, eu tenho 20 anos de formado, a gente tem uma boa experiência da parte clínica, né? Eu já trabalhei com muitas áreas da medicina, sim, a gente entende de bastante coisa, mas é sempre com liberação do colega que prescreve. Se é do diabetes, fala com o endócrino, se for um medicamento de afinar o sangue, sim, pro pessoal entender, o cardiologista que vai dar orientação,
e depois disso ainda passa no nosso anestesista para ter liberação para cirurgia. Tá, e um pacientezinho um pouquinho acima do peso, um obeso. Não tem problema. Não tem problema, pode fazer operação normal? Pode, a gente já operou pacientes bem pesados, né? E uma coisa interessante, mano, claro, ele vai fazer todo o pré-operatório, vai ter que ser liberado pelo cardio, pelo anestesista, ok? Vai fazer o procedimento dele, mas já que você mencionou esse assunto, uma coisa interessante é que depois do transplante capilar, o paciente quer o quê? Ele quer perder peso. Quer emagrecer, cara. Ele quer, né? Ele quer emagrecer, mano. E então ele vai atrás disso, porque ele já começou pelo transplante. Tem pacientes que emagrecem primeiro e depois fazem o transplante capilar. Tá. Mas eu vejo muito, primeiro fazer o transplante capilar e depois emagrecer. Enfim, independente da ordem, né? O que importa é o paciente estar se cuidando e cuidar da sua autoestima, né? E em especial também da saúde, no caso, perdendo peso. Às vezes é motivação, né, doutor? É isso? O cabelo vira motivação, né? Isso, vira uma motivação. Porque às vezes o paciente também, ele tá nessa onda de se destruir, ele começa a não se enxergar mais e para ele, como é que é, ele liga o foda-se na saúde, né? Sim. Isso é bem comum, né? Bem comum. Bom, você viu isso muito na sua vida? Muito. Teve um tempo atrás, cara, que eu tava acima do peso. Vamos revelar aqui então, já que nós estamos aqui no Mano, né? Eu tava acima do peso, tudo, e eu liguei o que tu falou aí. Aí eu falei com a minha esposa, tá, e se eu quiser ficar acima do peso, eu não posso? Aí falei com o Dr. Max, nosso um abraço, Dr. Max Rego, meu amigo. Max, eu não posso, cara, ficar com 98 quilos que nem eu tô agora? Dele assim, cara, tu pode. Só que tu vai viver 10 anos a menos. A escolha é tua. Talvez 20. Tá. Aí eu assim, é verdade. Né? E eu médico, conheço, fisiologia, entendo do assunto e tava querendo ligar o... Aí, cara, entramos numa reeducação alimentar, um tratamento, tudo mais, já perdi aí meus 10 quilos, graças a Deus. Voltei pra academia, sabe? Mudou, cara. Pegou no meu pé, ou seja, o médico também tem que ter um médico para cuidar da saúde dele, né? Um abraço pro Dr. Max Rego, nosso amigo aí que nos ajudou nesse ponto. Ô doutor, e uma coisa importante também, quando eu, paciente, chego em você, poxa, eu pelo menos quero ver o médico bem, né? Sim. Se é o cara que vai cuidar de mim, sim. Pô, o cara não tá dizendo para eu fazer as coisas e ele não faz. Vocês médicos têm que pensar muito nisso. Foi o que tu acabaste de falar quando eu cheguei aqui, né, mano? O que tu falou quando eu cheguei mesmo? Realmente, você tá meio legal, tá bacana, tá elegante, você tá trabalhando com classe A, classe B, pô, você tem que se apresentar bem para esses caras. E você tem, é inevitável, você tem que fazer isso. De maneira geral é isso, mano, a gente tem que estar apresentando algo que a gente vive, né? E a gente já quer viver excelência, né? O nosso trabalho em consultório, nos atendimentos que a gente dá, né? Em cirurgia, os resultados, o pós, o nosso paciente, a gente pega na mão, né? A gente caminha junto mesmo, assim, por 1 ano e meio, pelo menos. Eu tenho protocolos de 2 anos de acompanhamento. Então, a gente vende excelência, certo? Então, a gente tem que viver isso também, né? Diz uma coisa, você vai pegar férias, o celular você desliga? Não. Ou não tem jeito? Não tem jeito. Não, o cirurgião não pode desligar o celular. Não existe isso. Não. É muito interessante, mano, que os pacientes, assim, eles são tão cientes, meus pacientes são tão tops, que às vezes eles não mandam mensagem em alguns momentos de férias, assim, porque eles não querem incomodar, sabe? Mas é porque pacientes diferenciados, educados e tudo mais, mas não, eu faço questão que me chame. Qualquer dúvida, claro, que é uma coisa relevante, né? Me chama, a gente vai conversar, vai trocar ideia, vai resolver o problema, sem sombra de dúvidas, cara. Independente de férias, onde o cara tá, no celular a gente tem que estar, porque nós somos pacientes, os meus pacientes são pacientes cirúrgicos, então a gente opera e tá sempre online para ficar ligado. Ô doutor, mas já teve alguma emergência pós-operatória, no caso do transplante? Porque o transplante, ele me parece ser uma cirurgia muito tranquila. Minimamente invasiva. É, muito tranquila, Sim. Poxa. Mas já teve alguma emergência? Não, Nunca? Não. Porque os pacientes que... o paciente que pode ter uma emergência é aquele paciente que não tem um anestesista cuidando dele na cirurgia. Certo? Já se escutou o transplante capilar na cidade tal, deu um problema lá com aquele empresário, já se escutou isso, sabe? E mais de uma vez, Brasil afora, né? Mas é uma cirurgia, mano, que foi feito num ambiente inadequado, não foi feito, no caso, numa sala cirúrgica, talvez não tinha um médico anestesista para dar suporte, certo? Então tem um risco a mais, é minimamente invasiva. O transplante, ele pode ser realizado numa sala com menos estrutura? Ele pode ser.
sabe? Mas a gente opta por fazer um hospital dia, no caso eu faço aqui na Clínica Gastro, aqui em Criciúma. Um abraço pro Manuel Cardoso, pro Dr. Manuel Cardoso e pro Nel, meu amigo do colégio. A gente tem uma estrutura hospitalar excelente ali, de centro cirúrgico, nós temos anestesistas altamente qualificados na nossa equipe, ou seja, segurança de todo lado. Lembra que eu falei do pré-operatório? O pré-operatório bem feito, certo? Com critérios, eletrocardiograma, tudo certinho, ele já está liberado para fazer cirurgia porque ele está saudável. Certo? E durante o ali, a cirurgia e o pós-imediato, o médico anestesista está ali junto. E a vida do médico é protocolar, né? Exato. Ela é muito protocolar. Então, se ele vai receber uma alta para ir para casa, ele está apto para ir para casa. Tudo bem, teve um paciente essa semana que chegou em casa e ficou um pouquinho enjoado. Por quê? Porque a pressão dele baixou um pouquinho. Normal, cara. Ele pegou, sentou, tudo, relaxou, ficou um pouquinho branco, um pouquinho pálido, né? Acontece, cara. Entendeu, mano? Isso é normal. Quando tu tira um dente, acontece isso. Entendeu? Então, pequenas coisas. Por isso que nós estamos no celular, sempre dando suporte para os pacientes, tá, cara? Mas não dá nenhum pepino, não, tá? Porque a gente usa e abusa dos todos os cuidados desde o princípio. Doutor, até dia 19, ou dia 20, você falou no oficial. Isso, dia 20. Depois de umas férias merecidas. 20 dias de férias. Quando é que você volta a atender? Dia 12 do 1, já temos cirurgia. Já tem cirurgia já? Já. Poderia marcar na semana anterior até, mas eu preferi deixar uma semaninha. Tem aquele feriadinho ali no meio, né, mano? Dia 6, né? O feriado de Criciúma. Né? Então vamos ficar na praia, né? Vamos ficar na praia, vamos descansar um pouco, né? Curtir as crianças, né? A esposa, descansar, os amigos também. Literalmente, a gente precisa pausar, né, mano? Porque a cada 12 meses, cara, é correto que a gente descanse 30 dias. Isso é muito necessário. A cada 7 dias é correto que a gente descanse 1 ou 2, que é o sábado e o domingo, entendeu? E a cada 11 a gente tem que parar 30 dias, só que o médico não para 30 dias, tá? O médico geralmente para 15, que é aqueles 15 ali do fim do ano, e na metade do ano não para. Então o médico é assim. Mas eu prefiro 2 férias de 15 do que uma de 30, tá? Eu acho muito mais produtivo. O que eu tenho tentado fazer, mano? Uma de 20 ali no fim do ano, 15 e 20, e depois alguma viagem ali no meio do ano que a gente consegue descansar, exato. Dá uma quebrada. E para fazer isso aí que você falou, dá uma quebrada ali, porque 30 dias parado a gente não consegue ficar mesmo. Né? E aí, a gente fica louco. Eu não sei você, né, cara? A gente nem consegue, né? Não, eu vou pra praia, eu começo a cozinhar, minha vida no verão é cozinhar e lavar louça. Vai chegando criança, vai estacionando, minha casa é assim, Daqui a pouco volta logo janeiro, né? Não, Deus me livre. Doutor Eduardo, prazer, obrigado pela parceria esse ano, né, 2025 foi um ano maravilhoso. Sucesso. E eu tenho certeza, vamos estar juntos em 2026 aí. Com certeza, mano. Muito grato, cara, pela tua vida, tá? Pelo teu trabalho. Tu és um profissional exemplar, pessoa exemplar. Obrigado, doutor. Tá, cara? Onde eu aposto as minhas fichas mesmo. Eu recomendo o teu trabalho de boca cheia mesmo, porque tu trata a gente bem, o teu programa é bom, dá resultado, tá? Tem audiência em tudo que é lugar, mano, então só sou grato mesmo essa amizade, essa parceria. Bom, obrigado, doutor Eduardo Martins, comigo aqui sempre. Olha, já perdi a conta de quantas boas entrevistas fizemos e faz tempo que a gente faz entrevista boa. Obrigado, doutor, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos e precisamos de uma férias, de fériasinhas, né? Todo mundo precisa, vai.